Namastê, meus amigos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E hoje o assunto que a gente vai conversar a respeito é sobre o coração, sobre a nossa saúde do coração. Vou contar a história do pai do meu vizinho, que mora aqui comigo. O pai dele foi num médico e tinha alguma coisa no coração dele. Depois eu vou falar por que eu estou contando essa história, porque é parecida com a minha, tá? E o médico falou o seguinte: você tem alguma deformidade aqui no seu coração e eu acho melhor você ter uma vida mais regrada, não fazer tanta atividade assim. Não convencido, ele foi num segundo médico. Chegando nesse segundo médico, falou: realmente você tem alguma coisa aqui no seu coração que seria melhor você manter uma vida não muito agitada, não fazer tanto esporte. Só quando ele encontrou o sexto médico, e o médico falou assim: bom, aquela coisa, né? Uma hora ou outra todo mundo vai morrer, então acho que mais você deve viver a sua vida, fazer o máximo de coisa que você puder fazer, porque o fim de todo mundo já sabe, né? Uma hora ou outra todo mundo vai morrer. Essa mesma pessoa, convencida no sexto médico, porque bateu com o que a intuição e a inteligência emocional dele dizia, chegou a fazer 3 Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, e foi uma grande figura aí dentro da comunidade japonesa. Inclusive era professor docente da USP. Então, para você ver que uma pessoa dentro da ciência, dentro da saúde, às vezes não tem afinidades, sei lá, como é que eu posso dizer isso? Intelectuais com outras pessoas do mesmo núcleo, da mesma profissão ou da mesma área, né, da saúde, das biológicas. Por que eu digo que essa história é parecida com a minha? Eu fui no meu cardiologista, adolescente, e fui diagnosticado com sopro no coração. Normalmente as pessoas com sopro no coração realmente têm uma vida mais limitada ou são recomendadas pelos médicos a viverem uma vida mais limitada. E aí o médico olhou pra mim, o cardiologista olhou pra mim e falou: César, mas você joga a bola a vida inteira, né? Faz arte marcial, tá sempre praticando esportes diferentes. Se eu fosse você, amigão, eu tocava o barco aí, porque, quem sabe, né? Nem tudo que a gente lê tem que acontecer da forma com que a gente aprende, com que a gente lê. E desde então, um pouquinho da minha história vocês já sabem. Maratona, ultramaratona, Ironman, estava treinando esse ano pro Ultraman, que foi cancelado pelo Covid, com volume de treino. Praticamente eu tinha treinos de 10, 12 horas dentro da semana, um dia de treino, né, fora os outros. E pratico diversas modalidades, não tenho lesões, então ainda bem que eu não escutei um médico convencional, ainda bem que eu não caí num médico convencional. E pessoal, eu não estou aqui para falar mal da medicina, eu estou aqui para falar mal de interpretações que a gente tem perante algumas coisas que acontecem na nossa vida. Vou dar um exemplo. A vida inteira eu falo pro meu pai e pra minha mãe que eles têm que ter uma vida mais ativa, uma vida saudável, comer melhor, praticar que seja uma caminhada, uma hidroginástica, um pilates, alguma coisa que eles gostem de fazer, uma dança, enfim, qualquer coisa. E nunca me deram ouvidos. Só foram dar ouvidos quando tiveram um certo tipo de piripaque, foram pro médico e o médico, depois de 20 anos eu falando isso, aconselhou exatamente a mesma coisa. Depois vieram me contar: pô filho, o médico falou que eu tenho que fazer isso, isso e isso, o que você acha? Eu falei: pessoal, faz 20 anos que eu falo para vocês fazerem exatamente as mesmas coisas que foi passado. Então é muito engraçado, né, que dentro da medicina, do mesmo ambiente, do mesmo lugar, a gente tem diversas ideias, e é bacana a gente ter ideias diferentes que se conflitam, porque às vezes isso aqui faz mais sentido, às vezes isso aqui faz mais sentido. E imagina se eu tivesse caído no médico que tivesse dito: você não pode fazer isso porque você tem sopro no coração, se você fizer isso você pode morrer. Cara, todo mundo vai morrer, né? Então, antes morrer vivendo uma vida, a melhor vida que você puder, que é a mesma coisa que eu aconselho para todo mundo que se acha velho ou está chegando na terceira idade, vamos falar da terceira idade. Essa é a idade que a gente mais tem que aproveitar a nossa vida, porque teoricamente é quando o tempo está se esgotando. Vai ficar aqui esperando dentro de casa a vida passar? Não, tem que ir pra cima, tem que viver, tem que experienciar, tem que viajar, tem que curtir, tem que sorrir, tem que brincar. A vida é feita da vida, não feita da morte. E hoje em dia a gente vive com medo da morte, querendo viver uma vida com medo, o tempo todo com medo. E é interessante que, tipo, às vezes, da forma com que eu falo: então você é contra a medicina, César? Claro que não. Eu acho que em qualquer profissão, qualquer país, qualquer lugar, tem pessoas com pensamentos diferentes,
E às vezes você aprendeu de um jeito e essa é a sua realidade, outras pessoas aprendem de outro jeito e essa é a realidade delas. A minha ideia com esse vídeo é fazer você questionar com a sua própria intuição, com a sua própria inteligência, se aquilo faz sentido ou não. Se aquilo faz sentido ou não. Apenas isso. Porque todos nós estamos no mesmo time. Todos nós estamos no mesmo time. Todo mundo que trabalha com saúde, o propósito maior é o quê? Ajudar as pessoas a serem mais felizes, viverem mais, se livrar de lesão, se livrar de doença. Essa é a ideia geral. Só que a forma de atuação muda de profissional para profissional. Só que o que acontece é que às vezes tem algum tipo de profissional, algum tipo de pessoa que acha que só o que ele sabe está certo e o que os outros estão falando é abobrinha. E não, cada caso é um caso. Às vezes a gente vai precisar disso, às vezes daquilo. Tem um amigo meu, médico, que ele estava indicando para muitos dos pacientes dele pararem com o remédio, porque a ideia é essa. Nenhum remédio é feito para você ficar tomando para sempre, na maioria dos casos. Você tem uma situação, você toma um remédio ou faz um tratamento para sair dessa situação. Não é para você ter o remédio como uma muleta e tomar esse remédio para o resto da sua vida, que é o que a gente vive hoje em dia. Ninguém procura a cura para a raiz do problema, fica remediando os sintomas. Né? E esse mesmo amigo meu, médico, estava aconselhando para diversos pacientes, né? Aí tirando o remédio. Foi chamado inclusive pelo Conselho de Medicina. Tipo, como assim? Você está pedindo para os seus pacientes e tirando o remédio? E como assim? Eu que pergunto, né? A ideia da medicina não é ajudar as pessoas a viver mais, ter uma vida mais, ter mais longevidade, ter mais saúde, mais liberdade, mais mobilidade, ser mais saudável, viver mais, dar menos problema pro Estado, para a nação, para os próprios médicos, né? Então é meio contraditório. Só que a forma que a pessoa aprendeu. Esses dias um aluno meu chegou, César, estou na faculdade de Educação Física e comecei a praticar desde que eu estou estudando contigo a sua forma de correr. E na faculdade estavam me ensinando a fazer exatamente o oposto do que você me ensinou. E eu fiquei, a princípio, meio puto, porque eu acho que na faculdade a gente tem que estar ensinando o que é mais recente que existe por aí. Mas aí eu confesso que eu aprendi esse jeito novo de correr cerca de 10, 15 anos atrás. E hoje em dia, se vocês colocarem no Google Running Technique, vocês vão ver que mudou. A gente não corre mais com o calcanhar, a gente corre com a parte medial frontal do nosso pé. Só que existe na faculdade pessoas ensinando exatamente o contrário. Existem campanhas publicitárias de marcas esportivas mostrando exatamente o contrário. Então, todos os atletas atuais, não vou falar todos, né, porque é prepotência demais, mas a grande maioria, principalmente dos de elite, estão correndo com essa nova forma de correr. Ninguém fica martelando o calcanhar no chão. E eu vi que em faculdades, em alguns estudos, ainda ensinam para as pessoas marretarem o calcanhar no chão durante a corrida. E eu fiquei muito triste, mas ao mesmo tempo eu entendi. Se você pegar um professor de faculdade que estudou há mais de 15 anos atrás, onde isso não era muito estudado, até hoje material em português disso é escasso. Você tem que buscar material estrangeiro. Ele não está errado, porque foi o que ele aprendeu. Da mesma forma, um médico que aprendeu que ele tem que remediar, quando ele ouvir alguém falando que tem que tirar o remédio, ele vai ficar em choque. Como assim um médico falando que tem que tirar o remédio? Então não tem certo ou errado, pessoal. Mas a minha intenção com esse vídeo é que a gente questione, que a gente pense, que a gente veja no fundo se faz sentido, que a gente leia uma bula. Na verdade, a gente devia aprender a ler bula na escola, né? Porque remédio farmacêuticos vai ser uma presente na nossa vida o tempo todo. Porque eu realmente acredito que, às vezes, uma informação passada no momento errado, pela pessoa errada, para a pessoa errada, pode arruinar uma vida. Se eu tivesse escutado um cardiologista comum que tivesse dito, César, você tem sopro no coração e você tem que parar agora de fazer atividade física, não estaria aqui fazendo esse vídeo, não teria já ajudado tanta gente por aí. Dessa mesma forma, o pai do meu vizinho não teria feito os Pan-Americanos, não teria ido para as Olimpíadas, não teria ajudado uma porção de gente com a simples forma de pensar. Uma inteligência intuitiva inata do ser humano, de você saber como as coisas são. Que um prato de comida tem que ser colorido, que a gente precisa se movimentar para não ficar travado, que a gente precisa viver e não sobreviver.
Eu acho que para muitos vai fazer muito sentido isso que eu estou falando, porque é a verdade, e da verdade a gente não tem muito para onde correr. Estou dizendo aqui que eu sou dono da verdade? Claro que não, ninguém é dono da verdade, não tem como ser dono da verdade, a verdade é a verdade. Mas estou aqui para ajudar com o que eu já estudei, com o que eu vivencio, com o que eu vejo por aí, com esses contrastes. E espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês a questionarem as coisas e não apenas agir, receber informação, repassar informação sem saber se aquilo é verdade, sem saber se aquela é a melhor opção para você. Namastê, beijo no coração e tamo junto.